Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que aconteceram, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara. E foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de temor. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhes que se retirassem deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que ele deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para a casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade, todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Nós vamos orar, irmãos, buscando o Senhor mais uma vez a instrução da sua palavra ao nosso coração e a iluminação para entendermos também das verdades espirituais que a tua palavra pode nos revelar. Pai, te somos gratos por esse tempo tão gostoso que vivemos, de iniciarmos mais uma semana, na manhã de domingo, na tua presença, na companhia de irmãos e irmãs, na certeza maior da tua graça, da tua bênção, dos teus cuidados sobre nós. Sabendo, ó Pai, que esses cuidados não se limitam à nossa vida, mas se estendem sobre a vida de todos aqueles que o buscam. Por isso, nossos irmãos internautas também, onde quer que estejam, são alvos do teu agir, do mover dos teus dedos, das respostas que tu podes dar à prece de cada coração contrito e confiante. Te agradecemos pela tua palavra e pela riqueza dela. Te agradecemos pelo poder do nome de Cristo, pela salvação que em Jesus recebemos. Pela certeza, ó Pai, de que se houver batalhas, lutas, em Cristo Jesus somos mais que vencedores também. O Senhor é aquele que nos dá vitórias. Por isso, ó Pai, ilumina o nosso coração, a nossa mente, nos ajude a compreender os ensinos do Senhor para a nossa vida. Nos ensine, Senhor Deus, a nos preparar para combater o bom combate da fé e para glorificar o Teu nome a cada dia, em cada situação ou circunstância. É por isso que oramos, confiados em Ti, na Tua graça, no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, como outros também, da palavra de Deus em Jesus, com seus sinais e prodígios, com a sua ação de libertar os cativos, dos demônios e do diabo, nos fortalece uma convicção que toda a Bíblia nos traz e que todo crente precisa ter. É que o nome de Jesus está sobre todo nome. Não há nome mais poderoso, maior, mais forte, mais abençoador do que o nome de Jesus. Se você já, em alguma situação ou circunstância, no exercício da sua fé,
teve que lidar com as forças das trevas, e todos os crentes lidam, né? Mas se você em algum momento teve que enfrentar um tempo onde alguém, e junto a alguém, se manifestou um espírito demoníaco, você sabe muito bem o quanto é precioso e poderoso o nome de Jesus. Quanto esse nome de fato tem poder, o quanto esse nome é temido pelos príncipes das potestades do ar. A Bíblia chega a nos dizer que a nossa luta é essa, não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, dominadores deste século, que andam aí controlando vidas e trazendo sua influência e força nesse mundo tenebroso. A Bíblia menciona que esses espíritos malignos, eles foram enviados à terra para atormentar os homens e para seduzir o coração também da humanidade, no propósito de tentar de alguma forma desviá-los de Deus e do seu amor, e cegar-lhes o entendimento para que não creiam na capacidade de Deus de salvar o perdido, de alcançar as almas com a salvação, com o perdão dos nossos pecados. A Bíblia, ela menciona muitas vezes sobre a existência dos demônios e do diabo. E aqui Jesus está enfrentando o que esse texto chama de uma legião. Daqui a pouco nós vamos poder tecer maiores detalhes. Mas a primeira coisa que verificamos e que queremos só lembrar os irmãos é o poder do nome de Cristo. Porque assim, quando ele chega ali, os demônios conhecendo e sabendo quem é Jesus, sabendo que estavam diante de um nome poderoso, de um nome sobre todo nome, de alguém com quem eles não podem lidar, que tem poder para fazer o que quer, o que deseja, e que nada pode resistir ao agir das suas mãos. Ele já traz esta pessoa, este homem, ao encontro de Cristo, pedindo de que ele não lhes atormentasse. É interessante eles usarem essa expressão, e o texto Lucas descrever assim. Aliás, esse é um encontro que é descrito nos 4 evangelhos. Os 4 evangelistas vão contar essa história, às vezes pela maneira como que ficaram surpreendidos, admirados também, quanto isso marcou, quem sabe, a sua vida e a sua presença com Cristo. O que nós percebemos é que ele vem ao encontro de Cristo endemoniado, e os demônios já clamam para que Jesus, por favor, não os atormentasse. É interessante quando eles usam essa expressão, porque aqueles que atormentam, porque vêm na vida e na história da humanidade para atormentar, para perturbar, para bater o pavor, para arruinar a vida, para destruir a esperança. Agora, pelo simples fato de estarem diante de Jesus, se sentem assim, atormentados, perturbados. Como que alguém que se vê a ponto de serem arruinados, destruídos, eliminados dos seus domínios e das suas ações. Então é o nome de Jesus, é a presença de Jesus, é aquele que é por nós, e a Bíblia diz isso com muita força e com muita convicção: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então é algo que nós, como crentes, temos que sempre lembrar do poder maior de Cristo, de Deus, daquele que está conosco, para que possamos enfrentar também, combater o bom combate e enfrentar as legiões da sombra da morte, essas potestades do ar. Mas eu quero, irmãos, usar desse texto e olhar para esse texto e tirar algumas mensagens importantes, acredito, para a nossa vida, que este encontro com o Gadareno, Gadara é uma cidade lá no fim, extremo sul da Galileia, e que esse Gadareno teve, porque Jesus vai viver aqui um momento de um encontro para libertar o cativo. Essa é uma das propostas de Cristo e do seu ministério. Tanto é que quando João Batista envia discípulos para questionar Jesus, perguntar de Jesus sobre
quem ele era, ele vai dizer assim, vai lá João Batista e lembra dele uma das profecias, lembra a ele uma das profecias, e diz assim, olha, os coxos andam, os cegos veem, os cativos são libertos, e o evangelho do reino de Deus é pregado aos humildes, aos pobres. Jesus sabia que fazia parte do seu ministério libertar cativos. Quando o Senhor Jesus vai fazer menção do texto que ele vai ler, para dizer que o reino de Deus está sendo implantado, ele vai usar de uma outra profecia também, ele vai dizer que agora tinha chegado o reino de Deus, e que os cativos seriam libertos. E quando ele lê o texto da profecia da vinda do Messias, que declara a força, o poder, o controle, a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, para implantar o plano de salvação e a oportunidade de salvação ao perdido, ele vai depois dizer, olha, hoje se cumpre essa palavra, é em mim, é a partir de mim, que cativos são libertos, que pecados são perdoados, que Deus age de forma grandiosa e extraordinária, e que o poder de Deus se manifesta de maneira a demonstrar a sua soberania e o seu poder sobre tudo e todos. Então o Senhor Jesus vem, e agora quando ele tem o encontro com esse gadareno, ele vai poder libertar esse homem dos espíritos malignos que o atormentavam. A primeira lição que eu vejo é o quanto Jesus se importa com pessoas, quanto Jesus se importa conosco. Ele vai fazer uma viagem, ele vai enfrentar uma tempestade, ele vai levar até lá os seus discípulos, ele vai receber ali, depois já na sua chegada, este homem possesso de espíritos malignos. E a única ação que ele vai tomar e a única atitude que vai se realizar na vida dos gadarenos é a libertação deste jovem dos espíritos malignos que o atormentavam. Nós já lemos o texto e você já viu. Logo que esse jovem é liberto, esse homem é liberto, chega a população e pede a Jesus que se retire, e ele se retira. Como aquele que tem a profunda consciência, eu já fiz aqui o que eu tinha que fazer. Eu já cumpri aqui nessa vila a missão para o qual o Pai me designou. Eu vim aqui para libertar um. Eu fiz a viagem, eu enfrentei a tempestade, eu trouxe os discípulos até aqui. Nós navegamos até os limites do mar, porque era propósito do Pai Celestial agir com compaixão, com misericórdia, com livramento para esta vida. Quanto Jesus se importa conosco. Atravessou o mar revolto, enfrentou a tempestade, o mar turbulento, fez a viagem, chegando ali, cumpriu a sua missão, assistiu, abençoou uma pessoa e voltou. Deus nos vê assim também, como pessoas importantes, como pessoas que precisam do seu agir, da sua misericórdia, da sua graça. Jesus é aquele que nos valoriza. No meio da multidão, quando pensamos até que, quem sabe, Ele nem está nos vendo, nem está se importando conosco, Ele nos vê. E Ele toma atitude a nosso favor, e Ele vem ao nosso encontro. E Ele, de alguma forma, se faz notar na nossa história. De alguma maneira, Ele quer manifestar graça à nossa vida. Nós não estamos esquecidos do Senhor. Deus não é aquele que se esqueceu de nós ou que não se importa com a nossa dor, com os nossos sofrimentos, com as nossas lutas. Esse homem, diz o texto, de que há muito tempo não vestia roupa nenhuma, andava nu. Andava sangrando, andava entre os sepulcros, vivendo no cemitério, junto aos túmulos. Não podia vir para casa, era violento. Tentaram amarrá-lo, ele arrebentava as correntes, não podia conviver com a família. Era esquecido, excluído da sociedade. Mas Deus é aquele que contemplava do céu a sua dor, o seu sofrimento,
por causa dos espíritos malignos que o atormentavam. Deus se importava com ele e foi buscá-lo. E o encontrou, e o libertou. E o texto vai falar que o povo ficou admirado, porque via aquele homem atormentado, andando pelos sepulcros, andando pelos cemitérios, andando nu, e agora ele estava vestido, sentado aos pés de Jesus, como se fosse uma ovelhazinha aos pés do seu pastor. Tranquilo, sereno, calmo, ouvindo dos ensinamentos de Cristo. Isso causou admiração. Então essa é a primeira lição, irmãos. Deus valoriza a nossa vida. Deus se importa conosco. Deus enxerga a nossa dor. Deus, Ele se movimenta na direção da nossa vida, Ele se esforça, Ele trabalha, para que possamos de alguma maneira ser assistidos pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu cuidado, pelo seu carinho. Quando parece que ninguém se importa mais. Quando nos vem, quem sabe, aquela sensação de que a sociedade já nos deixou à margem. Quando os nossos sangramentos não movem o coração de ninguém a compaixão e a misericórdia. Quando na nossa loucura trilhamos os nossos caminhos e alguém fala assim, fulano é causa perdida. Deus é aquele que se levanta sempre para dizer, não há causa perdida para mim. Não há situação ou circunstância que eu possa reverter. Não há e não existe nada e ninguém irrecuperável. Quando nós intercedemos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, e os vemos trilhando caminhos, quem sabe cada vez mais distantes de Deus, cavando buracos, colocando no poço cada vez mais fundo, nós pensamos assim, agora não tem jeito não. Para Deus sempre tem jeito. Para Deus não há nada irrecuperável. Não há ninguém que de fato Ele se esqueça, não há dor que Ele não conheça. A mão de Deus, ela se estende, ela alcança os nossos corações aqui, o coração dos nossos internautas, onde eles estão, no Brasil ou mundo afora. Não há vidas as quais Deus não possa tomar e recuperar, e dar um novo rumo, e trazer novos horizontes, novas possibilidades. Não há situação ou circunstância que para Deus seja muito difícil e Ele não consiga resolver. Não há família que Ele não possa restituir. Se Deus quiser agir, não há nada que possa impedir de agir. Nem que seja em favor de uma vida. Nem que Ele tenha que fazer uma grande viagem. Aliás, a maior viagem que Cristo fez foi quando Ele deixou o trono na glória, se esvaziou de si mesmo, assumiu um corpo como o meu e o seu, padeceu fome, sede, porque Ele, como Deus, não precisava sentir nenhuma dessas coisas, cansaço, mas para alcançar a nossa vida com perdão e salvação, para ser o caminho da verdade, da vida que nos leva ao Pai Celestial. E com isso, irmãos, nós vemos Jesus, então, valorizando a nossa vida, porque Ele sabe que nós precisamos também de livramento. Há um livramento para ser exercido, para ser trazido na história de vida daquele homem endemoniado. Um endemoniado que, segundo o texto, estava possuído por uma legião. Uma legião é termo usado normalmente para exército. Uma legião, de tempo em tempo, mudava o número, a quantidade, mas nesses tempos de Cristo, normalmente se referia a 6.827 soldados. 6.100 soldados, guerreiros, que iam com suas espadas e escudos e lanças. 6.100. E 728 eram cavaleiros, soldados, que vinham montados nos seus cavalos para a guerra. Uma legião, 6.827, 28. Então é alguém que tinha pelo menos 6.000 espíritos malignos, demônios, que o tomavam de vez em quando, que acompanhavam a sua vida e que tentavam destruir a sua história. Esse exército todo vem contra o Senhor Jesus, ou vem junto ao Senhor Jesus para pedir clemência. Olha, tem compaixão da gente, não destrói a gente não nos atormente. O Senhor sozinho consegue nos atormentar muito. O Senhor sozinho já nos vence com muita facilidade, basta uma palavra sua.
basta uma manifestação do seu poder. Então o Senhor não vem nos atormentar, tem compaixão, tem misericórdia. Irmãos, o Senhor Jesus é aquele que vem então e livra esse homem daquilo que o atormentava, daquilo que lhe tirava a possibilidade de viver com a família, daquilo que lhe tirava a possibilidade de valorizar a vida, de viver seus compromissos, de exercer sua profissão, de conviver com seus amigos, de tocar a sua história como alguém de credibilidade, de promover a paz e não o tormento, a aflição, a angústia, a guerra. O Senhor Jesus vem para libertá-lo. Às vezes nós também precisamos da liberdade que Cristo pode dar. Aliás, conhecimento do Evangelho é isso. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, quando nós conhecemos o propósito de Deus capaz de salvar o perdido, quando nós entendemos sobre o plano de salvação, quando reconhecemos em Jesus o enviado de Deus para nos salvar, no perdão de pecados que Ele nos concede, na morte que Ele enfrentou na cruz do Calvário, diz a palavra de Deus que nós conhecemos a verdade e ela nos liberta. Nos liberta de ensinos enganosos que existem com respeito à religião, com respeito à promessa de céu e inferno, com respeito àquilo que envolve o nosso desejo de sermos perdoados, porque ele nos mostra que há um caminho só, o caminho da verdade, o caminho da vida que está em Cristo, não há outro, também nós não precisamos de outro. Nos liberta de nós mesmos quando nós caminhamos em razão dos nossos desejos pessoais. O apóstolo Paulo diz: outrora, antes de conhecer a Cristo, antes de encontrar-me com a verdade, eu vivia segundo o curso do mundo, o que o mundo ditava que era norma, que era regra, que era comum, que era necessário, eu vivia. É isso que me prendia, é aí que estava a minha confiança, é ali que eu baseava os meus princípios, os meus valores, na moda que o mundo ditava. Mas também eu gostava muito de me dirigir conforme os meus próprios pensamentos. O que eu entendesse que fosse bom para mim, eu fazia. Independente de ser o que tiver que ser para o outro. Tivesse que puxar o tapete, ou de passar por cima dele ou dela. Ou desconsiderar a vida, a família, o propósito, o princípio de moral e de ética com alguém para alcançar o que eu quero. O que importa é que eu alcance. É que o meu ego seja satisfeito, seja atendido. Quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, nós somos libertos dessa ideia de que se eu estou bem, o mundo que se explode, e é isso que importa. É de cada um por si, Deus para todos, e a vida é dos mais despertos. Quem se encontra com a verdade do Evangelho, que se encontra com Cristo, é liberto dessa ideologia, desse tipo de vida. Ele passa a pensar no próximo como a si mesmo. Ele passa a orar e interceder por aqueles que o perseguem. Ele pensa em perdoar aquele que lhe ofendeu, porque é assim que nós desejamos que o Senhor também nos perdoe, como temos perdoado as faltas dos outros conosco. Então, os princípios nos libertam, os valores do reino de Deus nos trazem uma compreensão do que vale a pena valorizar junto à vida. Nós começamos a olhar para a vida e a entender que o mundo não se restringe a esse mundo aqui, que a vida não se restringe aos anos que aqui passamos, mas que isso aqui é só um piscar de olhos, é só uma passagem mesmo. Algo muito maior Deus reserva àqueles que o amam na eternidade. E se você puder, se você quiser ganhar o mundo, você vai perder a vida, mas se você puder, quiser ganhar a vida, é preciso se envolver com o reino de Deus, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo caminho afora. Porque o que daria o homem para herdar a eternidade? Para passar a eternidade com o Senhor? Se pudéssemos, a Bíblia daria o mundo inteiro. E nós não precisamos dar o mundo inteiro, nós precisamos apenas crer. Crer na verdade que nos é pregada, de que há salvação em Cristo. De que o nome de Jesus é um nome que está sobre todo nome. De que a pessoa de Jesus é aquele que veio para salvar o perdido. E nós estávamos perdidos, se não fosse a luz do Evangelho que brilhasse na nossa história, se não fosse o caminho que Deus preparou para nós andarmos nele, que é o caminho que está em Cristo Jesus.
Então Ele nos liberta, e depois que Ele nos liberta, Ele nos transforma. Se há um conhecimento de novas verdades, de novos princípios, de novas propostas, se há de Deus um desafio para vivermos uma nova vida, então existe em Deus o desejo de que sejamos transformados do que éramos antes para aquilo que somos agora. Do que éramos antes para aquilo que Deus quer fazer de nós. Então Ele nos toma do jeito que nós estamos. Para Deus não importa o jeito que você vive, como é que você está, naquilo que você tem se envolvido. Não, Ele vem ao seu encontro, Ele foi ao encontro do endemoniado, mesmo com a legião, com mais de 6.000 demônios. Mesmo vivendo ele nu, mesmo tendo seus sangramentos, mesmo sendo colocado à margem da sociedade. Jesus vai ao encontro dele. Jesus vai dizer para ele muito claramente, vai deixar muito claro para toda a cidade, olha, eu me importo com essa vida aqui, eu vim para resgatá-la. Ninguém está longe demais para que eu não a alcance. Ninguém tem um problema ou leva uma vida tão perdida que não possa ser restaurada ao se encontrar comigo. Eu acredito, e eu vou dar prova para vocês de que isso é possível. Não há impossível para o Senhor. Só que esse homem que estava antes nu, agora está vestido. Esse que estava antes atormentado, que nada o parava, nem mesmo as correntes, está agora sentado aos pés de Jesus, ouvindo dos seus ensinos. Esse que, quem sabe, antes praguejava contra Deus, soltava os seus palavrões e soltava toda a sua ira, toda a sua revolta contra o Criador do universo, quem sabe, tomado pelos demônios. É aquele que agora pacificamente se assenta aos pés de Cristo, e quando Jesus vai se retirar, ele diz, Senhor, eu quero ir convosco. E Jesus vai dizer, não, você não vai, você vai ficar. E você vai contar aos seus familiares, contar aos seus, tudo aquilo que Deus te fez. Como Ele agiu a seu favor, como Ele veio ao seu encontro, como Ele pôde restaurar a sua história, como Ele pôde tornar a sua história que possivelmente seria de caos, de morte, de ruína, de tristeza, de dano, de pavor, uma história agora de alegria, de redenção, de paz, de livramento, de cura, de socorro, de misericórdia e de graça. Então a vida desse homem, antes endemoniado, agora já é outra vida. Algumas mudanças já aconteceram. Algumas transformações já ocorreram e são tão grandiosas que a multidão, a cidade, quando vem e percebe que ele está sentado aos pés de Cristo, não só fica admirada, como teme. Se admiraram e ficaram tomados de pavor, de temor, de medo. Quem será esse personagem, Jesus de Nazareno, que consegue domar uma fera dessa? O que ele pode fazer com a nossa vida? Nós que nos mostramos tão impotentes diante das forças que dominavam esse homem. Então a mudança que acontece, ela é grandiosa. É como aquela que nos deixa perplexos, boquiabertos. Que nos fazem verificar, olha, essa fulano mudou da água para o vinho. O que aconteceu aqui é um negócio extraordinário. A forma como ele vivia, a forma como ele vive agora, olha, se eu não estivesse vivendo, eu não acreditaria. Só por aquilo que os homens que cuidavam dos porcos, das manadas dos porcos, nos contaram, eu não seria capaz de acreditar. Mas eu estou aqui vendo, de fato é verdade. Não é balela, não é uma história. Esse homem foi liberto, esse homem está em paz, esse homem está vestido, esse sujeito está ouvindo os ensinamentos de Cristo. A vida e a história dele é outra. Irmãos, quando o Evangelho chega para nós em qualquer momento, aqui na igreja ou na nossa casa, quando meditamos na palavra de Deus, sempre Deus espera de nós uma transformação, uma mudança. Em alguma coisa, Deus nunca nos dá um ensino para que continuemos do mesmo jeito. Ele nunca desperta o nosso coração para uma das suas verdades, para uma das suas ações, para a sua proposta de vir ao encontro da nossa vida, de mover os bastidores da nossa história, para que saiamos daqui do mesmo jeito. Deus sempre nos desafia a mudanças. Deus sempre nos desafia a sermos amanhã melhor do que hoje. Naquilo que Ele entende que nós precisamos e podemos melhorar.
naquilo que Ele nos exorta e nos ensina e nos mostra que é preciso que melhoremos, naquilo que Ele vem para nos mostrar o caminho que podemos trilhar, e se trilharmos nesse caminho, se vivemos as graças que Ele tem, recebemos as bênçãos que Ele nos dá, e conseguimos nos livrar de algumas coisas, de algumas amarras que nos prendem, de pecados que praticamos, ou de tudo aquilo que possa o mundo, ou o nosso eu, quem sabe, trazer para dentro da nossa vida, e prender, e tornar uma constante, mesmo que seja contrária à vontade de Deus. Se Deus nos mostra que isso pode ser feito diferente, nós precisamos viver as transformações e as diferenças que Ele nos desafia a viver. Porque quando Ele vem ao nosso encontro, Ele vem para promover libertação que transforma a nossa vida, que torna melhor o nosso lar, que torna de maior credibilidade a nossa história, o nosso nome, que nos ajude a glorificar o nome de Deus melhor no nosso ambiente de trabalho, que nos dê condição de representar melhor o nome de Deus junto aos nossos amigos, na ação que temos, nas palavras que proferimos, na maneira como nos portamos, no não que dizemos aquilo que não agrada a Deus, e no sim que dizemos quando na hora H somos testados, provados, mas sustentamos a fé que temos no nome de Jesus e agimos diferente para fazer diferença, independente das circunstâncias. Porque o Senhor vem para transformar a nossa vida. Porque quando Ele nos alcança, quando Ele nos vê, quando Ele nos busca, quando Ele vem ao nosso encontro, Ele nos aceita do jeito que nós estamos, mas Ele nos ama tanto que Ele não quer que continuemos assim. Ele nos ama tanto que Ele quer ver as mudanças que podem e que precisam acontecer na nossa vida. Então a gente vem do jeito que está, mas a gente jamais permanece do jeito que veio, porque nós começamos a viver as mudanças, as transformações que Deus tem para nós, que nos desafiam a abandonar o nosso ego, que nos desafiam a quebrar os laços que nos prendem do pecado, que nos desafiam a enfrentar agora o mundo e as coisas do mundo, e não deixar que elas nos levem, mas comecemos a remar contra a correnteza, para viver as mudanças, as transformações que Deus tem para a nossa vida. Porque quando Ele nos alcança, quando Ele nos livra, quando Ele nos transforma, Ele quer fazer de nós missionários. Pessoas que vão para proclamar, que vivem para mostrar que há poder e há misericórdia no Senhor. Há nova vida naquele que se encontra com Cristo. Por isso que Ele não quer que o ex-endemoniado agora já, que aquele homem o acompanhe. Ele vai dizer, não, você não vai me acompanhar, seu lugar é aqui. E você vai ficar aqui, mas não vai ficar com os lábios cerrados. Você vai ficar para proclamar, para anunciar a sua casa, aquilo que Deus te fez. E é interessante que este homem, ele não vai anunciar só a sua casa. Diz o texto que ele sai pela cidade. Ele sai pela cidade, contando dos feitos de Deus junto à sua vida. Volta para casa, diz o verso 39, e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. A obra de Deus, irmãos, é sempre completa. Deus pensa em todas as coisas, em todos os passos, em todas as fases. Ele nos alcança, Ele se move na nossa direção para nos livrar das angústias, das dores, das turbulências, das opressões. Não há força que possa nos prender se a mão de Deus se estender para nós. Não há nem mesmo a força do diabo que possa tentar impedir que Deus nos alcance. O nome de Jesus está acima de todo nome. E Ele se importa conosco, Ele se importa com a nossa dor. Mas Ele vem ao nosso encontro para promover liberdade, para gerar transformações e mudanças, e para levantar uma voz que proclama dos feitos de Deus. Não só em razão daquilo que Ele fez por mim, nos sinais e prodígios, como no me libertar dos espíritos malignos, mas
naquela questão que Ele fez por mim na cruz do Calvário, quando Ele vem me dar nova vida, quando Ele vai me trazer a oportunidade de chegar diante do Pai Celestial, de trilhar o caminho que dá resultado, que traz resposta aos nossos questionamentos de fé, às angústias e às necessidades da nossa alma. A obra do Senhor Jesus, ela é sempre completa. Ele entendeu, já completei a minha obra aqui. Querem que eu vá embora? Eu vou embora, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu já realizei, eu já alcancei quem eu tinha que alcançar. Agora eu deixei um missionário aqui. Deixei uma voz que proclama, que conta, que fala dos feitos de Deus, de um Deus que se importa, de um Deus que liberta, de um Deus que transforma, de um Deus que levanta a voz proclamadora, a voz missionária, que fala dos feitos, porque é essa palavra que é eficaz para alcançar o coração de outros.